Olá, povo de Deus, terça-feira da quinta semana da Páscoa, 4 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 14, 19 e 28 e de João 14, de 27 a 31a. Nosso texto de hoje vem logo após a cura de um coxo de nascença na cidade de Listra, que não lemos ontem por causa da festa dos apóstolos Filipe e Tiago, que tinham leituras próprias. Tal cura provocou uma reação surpreendente na multidão que queria oferecer sacrifício em honra de Paulo e Barnabé, o que levou a ambos rasgarem as vestes em público para provar a todos que são homens mortais como eles. Com muito custo conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer sacrifício, mas depois disso chegam de Antioquia e de Icônio alguns judeus que incitaram a multidão. Apedrejaram Paulo e, julgando-o morto, arrastaram-no para fora da cidade. Mas como os discípulos o tivessem protegido, rodeado, ele ergueu-se e voltou para a cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. E depois de terem anunciado a boa nova àquela cidade e de terem feito numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada igreja e, com orações, jejuns, os confiaram ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, depois desceram para Atália e de lá foram de barco para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, para o trabalho que agora acabavam de realizar. E assim que chegaram, reuniram a igreja, contaram tudo que Deus fizera com eles e como abrira aos pagãos a porta da fé. Passaram depois algum tempo com os discípulos. Esse texto é uma verdadeira crônica de viagem missionária, onde Lucas acrescenta até uma segunda passada dos apóstolos nas cidades evangelizadas, como uma espécie de visita pastoral. E nessa viagem de retorno, além de confirmar as comunidades na fé, dando-lhes força para assegurar a perseverança, estabeleceram presbíteros em cada comunidade. Estes terão como função exatamente cuidar da perseverança dos novos cristãos, como bons anciãos firmes na fé. De verdade, as comunidades precisavam de firmeza e perseverança, pois Paulo e Barnabé sabiam que as perseguições são momentos propícios para a apostasia. Esta estrutura mínima, com presbíteros nas comunidades, tinha um aspecto profundamente colegial, pois era assim que eles exerciam sua missão. Era uma espécie de conselho de anciãos, a exemplo dos existentes nas sinagogas dos judeus. Interessante observar que nas cartas de Paulo não aparece a palavra presbítero, o que leva os estudiosos da Bíblia a deduzirem que Lucas projeta no passado o presente que ele vive. Também é consenso que essa estrutura de conselho de presbíteros, anciãos, começa pela comunidade de Jerusalém e depois se estende pelas comunidades fundadas por Paulo. O que parece seguro é a instituição de grupos de responsáveis pelas comunidades da parte de Paulo e Barnabé, para que pudessem dar continuidade ao que começou com eles. Também para que a perseverança nos momentos de perseguição fosse forte e destemida.
A conclusão desta crônica de viagem missionária é que Deus abriu a porta aos pagãos. Fica claro que a salvação trazida por Jesus não se restringia aos judeus, mas tinha um alcance universal. João 14, 27 a 31a. Disse Jesus aos seus discípulos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu a dou. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para crerdes quando tudo acontecer. Já não falarei mais convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele nada pode contra mim, mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Continuamos no contexto do discurso de despedida de Jesus, que manifesta toda a atenção com seus discípulos para que fiquem bem depois que ele se for. Quando Jesus diz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como o mundo a dá, ele está oferecendo o Shalom, que inclui todos os bens messiânicos. É uma paz completa, para que os discípulos não se perturbem em seus corações e nem se atemorizem. E Jesus vai além, quando lhes diz que eles devem ficar alegres com a sua partida, pois ele volta para o Pai. Essa confiança se adquire no amor. Por isso Jesus lhes diz: se me amasseis, ficaríeis alegres. Jesus anuncia-lhes o fim do seu tempo terreno como uma aparente vitória do chefe deste mundo, mas deixa claro que o chefe deste mundo nada pode contra ele. Na verdade, sua partida, sua ida de volta ao Pai, deve esclarecer a todos que é prova do seu amor ao Pai, ao qual Jesus cumpre integralmente sua vontade. O chefe, o príncipe deste mundo, é o diabo, é Satanás. Não porque ele seja poderoso, mas porque o mundo o segue voluntariamente. Quem empodera Satanás são as forças deste mundo que semeiam o ódio, que produzem vídeos para disseminar o ódio, que defendem a pena de morte até em nome de Jesus, esquecendo-se de que Jesus sofreu a pena de morte na própria pele. Empodera o Satanás quem até fala em nome de Deus, mas atua de forma totalmente contrária ao pensamento de Deus. Empodera Satanás quem diz que bandido bom é bandido morto, pois se esquece de que Jesus foi assassinado entre bandidos como um bandido. Empodera Satanás quem defende a tortura. Como diz o filósofo Leandro Carnal, elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que sou inimigo de Cristo, inimigo da fé. Temos que escolher, portanto, ou seguir Jesus, ou seguir o chefe deste mundo. E quando Jesus diz: levantai-vos, vamos-nos daqui, é uma frase fora do contexto, porque dá a impressão de que o discurso da despedida acabou, mas não acabou. Vai até o capítulo 17, que é magnífico. Então, continuemos nossa leitura deste longo discurso de despedida de Jesus e nos sintamos encorajados à perseverança, a permanecer em Jesus, porque é só assim
que a gente pode fazer frente ao chefe deste mundo, que contra Jesus nada pode. Um beijo no seu coração.